A história começa com John Seon, um jogador, diante do poder divino. A deusa o avisa que o tempo está se esgotando e começa a explicar sobre o templo dos 10.000 demônios. O demônio da ganância liderou um exército demoníaco e construiu um templo de ouro raro, retirado ao perfurar as montanhas do inferno. Originalmente, o templo ficava no topo de uma torre, mas, após a Terceira Guerra Divino-Demoníaca, as forças demoníacas foram expulsas do topo da torre e os demônios destruídos. Aquele que parecia ser um refúgio de paz foi invadido por inimigos desconhecidos, seres com poderes tão grandes que podiam mover até constelações, e aniquilaram todos ao redor. A torre virou um verdadeiro cemitério de jogadores. John Seon, ainda incrédulo com a queda do templo dos 10.000 demônios, tem agora a chance de reverter tudo, pois busca o cofre Mamona. Acredita que, ao encontrá-lo, poderá voltar no tempo. Ele então entra no templo e, ao abrir grandes portas douradas, é recebido por uma energia dourada imensa. O sistema informa que ele é o primeiro humano a pisar naquele lugar, alcançando um feito histórico ao adentrar o reino dos deuses. John Seon, impressionado com a visão, sente que algo está errado e logo percebe que foi detectado. Em seguida, ativa sua habilidade Guia da Jornada, conquistada após o salto do herói, a qual o ajudará a continuar sua exploração. Sem ela, ele jamais teria chegado até ali. A habilidade o orienta por um caminho, mas ele se depara com um beco sem saída. No entanto, ao puxar um candelabro, revela uma passagem secreta. Com a ajuda do candelabro, John Seon ilumina o caminho escuro até encontrar grandes portas douradas. Ele reconhece aquele lugar como o destino que procurava e reflete sobre o tratamento que recebeu no passado, quando foi rejeitado e desvalorizado por outros jogadores, até receber a chave dourada. Ao lembrar desse momento, ele finalmente ativa a chave, acessando o cofre Mamona, o cofre da ganância. Dentro, encontra um tesouro imenso, uma espada amaldiçoada, um manual de técnicas marciais, um livro mágico do 8º círculo e até um coração de dragão. Mas ele não tem tempo a perder, os inimigos estão se aproximando. Usando sua habilidade de guia, John Seon começa a procurar o artefato que realmente deseja, a ampulheta de Cronos, que tem o poder de reverter o tempo. Ao encontrar a ampulheta, ele percebe que, ao usá-la, apenas o usuário pode voltar no tempo. Seu plano é voltar para antes da Guerra Divino-Demoníaca, subir na torre e impedir os intrusos, prevenindo o apocalipse e salvando a torre. Quando a ampulheta é ativada, o tempo começa a se reverter, e o sistema avisa que, pela primeira vez, o tempo dentro da torre está sendo alterado. John Seon tem apenas 10 minutos antes que toda a areia da ampulheta caia. Neste momento, uma criatura invasora aparece, e John Seon, desesperado, pega armas divinas encontradas no cofre. Ele usa o trovão de Zeus, eletrocutando o inimigo, mas a criatura é revida com um ataque violento. John Seon então encontra uma nova arma, a espada da destruição. Com ela, consegue resistir até o momento em que as criaturas tentam devorá-lo, desviando dos ataques e acertando o corpo principal da criatura até deixá-lo em chamas. A criatura, que antes parecia uma monstruosa entidade, revela-se como um javali. John Seon, em um ato de desespero, encontra uma última arma, a lança radiante, a arma da deusa da luz, capaz de perfurar qualquer coisa. Ele lança a lança com precisão, perfurando o javali e causando uma grande explosão no cofre. O sistema avisa que ele foi o primeiro jogador a derrotar um intruso, um feito histórico. A areia da ampulheta finalmente se esgota e o cofre Mamona começa a desabar. Enquanto tudo ao seu redor desmorona, o sistema informa que John Seon agora é o novo dono do cofre Mamona. Ele adquiriu o poder da gula, pois a boca da gula foi destruída. Mas, ainda assim, o futuro do jogo parece incerto e cheio de desafios. John Seon, de repente, percebe que está sendo transportado para outro momento e lugar, mas algo estranho acontece. Todas as suas habilidades e a experiência que ele acumulou até aquele momento começam a desaparecer. Ele volta no tempo para o início, quando o tutorial começava, e se vê novamente em um bosque iluminado pela luz do dia, junto com vários outros jogadores que, assim como ele, não sabem como foram parar ali. O sistema então os recebe e anuncia o início do tutorial, deixando todos chocados e confusos. John, por sua vez, percebe que realmente voltou para o passado e observa que as pessoas estão tão desorientadas quanto antes. Nesse momento, um homem se aproxima e agarra o braço de John, perguntando o que ele fez para acabar ali. John o reconhece, lembrando que esse homem havia morrido no tutorial, com o pescoço arrancado fora. Apesar da situação, John tenta acalmá-lo, mas o homem fica agitado, questionando se tudo aquilo era uma pegadinha ou um sequestro. John sabe que, por mais que falasse, ninguém o escutaria naquele momento. Tudo só ficaria claro quando as ondas começassem a atacar. O sistema anuncia que o capítulo 1 do tutorial é sobre adaptação, e que o tempo até a primeira onda de monstros seria de 4 minutos e 21 segundos. Todos ficam confusos, perguntando o que significa essa onda de monstros. John, olhando para seus status, percebe que seus atributos são bastante elevados e que, além disso, ele ainda possui habilidades
habilidades únicas como a autoridade da ganância e a autoridade da gula. Ele se pergunta se esses poderes são um reflexo do que ele adquiriu ao voltar no tempo. Com isso em mente, decide testar suas novas habilidades. John invoca um pequeno baú e abre o cofre da ganância. Dentro dele, encontra uma série de itens poderosos: a respiração do dragão de fogo, o Mjolnir, o martelo de Thor e as partes marciais do demônio celestial. Com esses itens e sua autoridade recém-adquirida, John sente que tem a força necessária para lutar. O sistema então avisa que a primeira onda de monstros está começando. Uma alcateia de lobos ferozes se aproxima, fazendo com que os jogadores entrem em pânico. Muitos começam a correr, certos de que morreriam ali. No entanto, John dá um passo à frente e diz que, se eles não quiserem morrer, precisarão lutar. Alguns questionam sua sanidade, perguntando como poderiam lutar sem armas, mas uma pessoa, Kang Han-shu, acredita que John tem um plano. John, então, revela sua estratégia. Ele enfrentará todos os monstros sozinho, enquanto os outros se concentram em se defender. Kang, embora hesite, aceita a proposta, mas fica preocupado com a capacidade de John de enfrentar tantos lobos sozinho. Nesse momento, John abre o cofre da ganância novamente e usa as partes marciais dos 10 caminhos. Com essa habilidade, ele dá um chute poderosíssimo em um lobo, arremessando para longe. Com mais golpes precisos, John destrói vários lobos, impressionando todos ao seu redor. Kang observa, maravilhado com a técnica de luta de John, que, apesar de não ser tão forte quanto parecia, estava derrotando os monstros com um estilo completamente diferente do seu. Enquanto isso, os outros jogadores começam a se reunir e derrotam os lobos restantes, agora confiantes de que podem lidar com as criaturas também. No entanto, John está exausto. Ele sente que seu corpo não aguenta mais o ritmo intenso de combate. Nesse momento, uma pressão inexplicável surge sobre ele. O sistema informa que a constelação do Corvo está observando. John se questiona se o Corvo, o original dono do cofre da ganância, percebeu que ele usou seus poderes sem permissão. Ele teme que isso possa significar sua punição. Porém, para sua surpresa, o Corvo não reage com raiva. Em vez disso, ele sorri para John, deixando-o intrigado. John, desconfiado, começa a se perguntar se o Corvo sabia o tempo todo o que estava acontecendo e se, de alguma forma, ele havia dado permissão para o uso do poder. Sentindo uma leve sensação de alívio, John decide usar um pouco mais de sua autoridade, agora com a autoridade da gula. O sistema informa que ele precisa de um alvo para usar essa habilidade. John Seon olhou para o chão e constatou que todos os lobos haviam sido derrotados. Intrigado com o poder que acabará de despertar, ele decidiu testar sua habilidade de autoridade da gula. Com um gesto preciso, aplicou o poder sobre o cadáver de um lobo. Num instante surpreendente, diversas bocas vorazes surgiram de sua mão, como se fossem pequenas criaturas selvagens e famintas, que começaram a devorar cada parte do animal, reduzindo-o aos ossos. O sistema anunciou que, ao absorver os nutrientes daquele corpo, Tom havia adquirido um lobo marrom, aumentando sua força em 1 ponto e sua agilidade em 2. O jogador mal podia acreditar que, simplesmente por consumir um cadáver, seus atributos tivessem sido aprimorados. Se pudesse usar esse poder sem restrições, ele pensou, logo se tornaria formidavelmente poderoso. Contudo, uma preocupação surgiu em sua mente. Assim como ele possui o poder da ganância, usar a autoridade da gula também chamaria a atenção das constelações. E, de fato, o sistema informou que a constelação do Príncipe Faminto estava distraída, imersa em sua refeição. Por um triz, parecia que a sorte sorrira para ele, mas John sabia que não podia depender apenas dela. Afinal, Beelzebub, um deus demônio de tremendo poder, também estava presente. Enquanto isso, o sistema exibia uma cena curiosa. Beelzebub abriu sua imensa boca, como se quisesse proferir alguma mensagem, mas, em vez disso, enfiou ainda mais carne em seu interior. John, com um misto de cautela e humor, questionou-se se o temido deus demônio não estaria de fato interessado em devorá-lo. Se fosse esse o caso, pensou, melhor que ele ficasse à vontade, pois quanto mais Beelzebub se alimentasse, mais fácil seria convencê-lo a se satisfazer. Decidido a aproveitar a oportunidade, Tom usou novamente sua autoridade da gula, desta vez devorando todos os corpos que encontrava pelo caminho. Após absorver diversas vítimas, o sistema anunciou que Beelzebub comemorava o banquete repentino. Mesmo que os aumentos de força e agilidade tivessem sido modestos, 0,1 e 0,5 pontos, respectivamente, John entendeu que dividir sua energia com a gula rendia ganhos menores. Ainda assim, isso não era um problema, pois seu objetivo naquele momento não era maximizar seus status, mas sim selar um acordo tácito com os poderes demoníacos. Ele brincou, perguntando à gula se ela já estaria satisfeita, enquanto Beelzebub, com a boca ainda repleta, parecia responder com um babo involuntário, e isso foi só o aperitivo. Horas se passaram e, ao redor, os demais jogadores lutavam com os recursos improvisados, troncos, galhos e muita determinação.
tripulação. Finalmente, alguns conseguiram derrotar os lobos restantes, e um grito de vitória ecoou pelo bosque. O sistema anunciou a conclusão do primeiro capítulo do tutorial, intitulado Adaptação, e todos receberam 50 pontos de recompensa. Enquanto os jogadores comentavam a experiência, John refletia: não houve feridos graves naquela linha do tempo, e talvez o fato de ter enfrentado sozinho a maior parte dos monstros tivesse contribuído para isso. O sistema então exibiu a tabela de contribuições individuais. John liderava com 220 pontos, seguido por Kang com 81, terceira pessoa com 40. Para John, aqueles 220 pontos eram motivo de satisfação. Quanto mais pontos, melhores as recompensas e maiores as chances de ser escolhido por uma constelação. Seu objetivo natural era ser o número 1, mas algo o inquietava. Embora tivesse superado a primeira onda com segurança, ele sentia a necessidade de uma arma mais apropriada para seu estilo de combate. Usar armas que dependessem exclusivamente de seus status atuais poderia ser perigoso, visto que seu corpo não estava preparado para aguentar tanto. Não havia nada decente por perto, e por isso John decidiu que partiria para a floresta em busca de maiores aprimoramentos e de algum equipamento que realmente compensasse suas limitações. Afinal, com seus status evoluindo, seria possível desbloquear tesouros ainda melhores no armazém. Quando ele se preparava para seguir seu caminho, uma voz feminina o chamou. Uma mulher se aproximou, questionando para onde ele estava indo sozinho. John franziu o senho ao tentar reconhecer aquela figura. Não era possível esquecer alguém tão marcante. Será que aquela era Yuar, também conhecida como Redemo, de sua vida passada? Ela, que havia se tornado famosa nos andares superiores da torre ao lado de Kang Ansu, era conhecida por sua habilidade e liderança. Yuar, impaciente, começou a bronquear, perguntava repetidamente por que ele insistia em seguir sozinho, especialmente em um ambiente tão caótico. John, ciente de que cada segundo perdido poderia ser crucial, respondeu que iria apenas dar uma rápida olhada na área. Ele argumentou que ficar parado não traria benefícios e que, em breve, com o início da próxima onda de monstros, todos teriam que se reorganizar e enfrentar o perigo novamente. Mas Yuar, aflita, retrucou que uma simples conversa não mudaria a incerteza sobre o momento exato em que os monstros reapareceriam. Foi então que uma janela do sistema se projetou diante deles, anunciando que a próxima onda chegaria em apenas 3 horas. John, aliviado por ter tempo suficiente para buscar melhorias na floresta, conclamou Yuar a voltar e prestar mais atenção às mensagens do sistema, para que ela pudesse se organizar como os demais. Ainda relutante, Yuar questionou o que exatamente ele pretendia fazer e qual seria o verdadeiro propósito daquela corrida solitária. John, sem perder tempo, respondeu que seria muito mais produtivo se ela usasse aquele tempo para se preparar, afinal, cada instante era precioso. E, assim, enquanto Yuar ficava momentaneamente sem resposta, John partiu em direção à floresta, determinado a aumentar seus status e encontrar a arma que compensaria suas atuais limitações. Sem dar sequer espaço para uma resposta, ela se cala. Mais tarde, na floresta, John prossegue com sua caçada. Ele elimina um lobo após o outro e, ao terminar, comenta para si mesmo que já deve ter acumulado carne suficiente para satisfazer a gula. Com um gesto controlado, ele convoca seus pequenos carnívoros, manifestações de sua autoridade da gula, para devorarem os corpos dos lobos abatidos. Contudo, o sistema emite uma mensagem inusitada: ele já consumira carne de lobo em excesso e, por isso, não pode mais absorver os nutrientes dessa mesma entidade. Segundo as regras impostas por Beelzebub, o banquete estava saturado. John questiona mentalmente: tá cansado? É como era de se esperar, não basta repetir o mesmo cardápio, a variedade é essencial. Com um sorriso desafiador, ele se dirige à entidade, prometendo que logo encontrará algo mais saboroso para ofertar, o que faz com que Beelzebub, com os olhos brilhando, espere ansiosamente pelo próximo deleite. Decidido a testar os limites de seu poder, John resolve realizar um experimento. Ele abre o cofre da ganância e retira a lendária espada do escolhido grão. Segundo seu raciocínio, os tesouros contidos naquele cofre só podem ser recuperados quando infundidos com poderes sem forma, já que, de outra maneira, a essência do tesouro se perde, restando apenas o poder em estado bruto. Com essa lógica, ele pega um simples galho e começa a imbuir nele a energia da espada. Quase de imediato, ele sente uma imensa onda de poder emanando do galho, mas o destino do objeto é selado. O galho não resiste à carga e se incinera, transformando-se em pó. John reflete, concluindo que o modesto pedaço de madeira não suportou o poder lendário que havia sido depositado nele. Em meio a essa experiência, John pondera sobre suas habilidades marciais. Ele imagina que, se tivesse utilizado o bafo do dragão, foi uma técnica capaz de fazer com que os corpos dos lobos se desintegrassem completamente, não sobraria nada para absorver. Ficou claro que a autoridade da ganância funciona de forma exclusiva com matéria viva ou cadáver intacto. Ele até se questionou se seria possível transferir esse poder
socorrer a outros, mas logo descobriu que tal tentativa seria inútil. Conclui, então, que sua única alternativa seria aprimorar suas próprias habilidades até o ponto de conseguir manipular os tesouros sem depender tanto desse poder. Ainda necessitando de uma arma adequada para o seu estilo de combate, Dom decide explorar a floresta que, surpreendentemente, não se mostra tão densa quanto imaginava, na esperança de encontrar algo que preenchesse essa lacuna. Embora desejasse ter sua habilidade guia para facilitar a busca, ele se anima com a possibilidade de achar o item perfeito. Abre novamente o cofre da ganância e consegue extrair o focinho de nó, um objeto oriundo de um monstro de baixo nível, com a cabeça de hiena, conhecido por seu faro excepcional para detectar presas. Assim, ao ativar a habilidade concedida pelo focinho, Dom passa a farejar atentamente e logo capta um odor peculiar, um rastro metálico, quase como o cheiro de ferrugem, que confirma suas suspeitas. Nesse ínterim, o sistema exibe uma mensagem curiosa: Beelzebub, em meio a seu próprio banquete, começa a chorar ou, melhor, a murmurar que está com fome, repetindo em suas mensagens um apelo quase infantil. John, observando a situação, brinca internamente que parece estar lidando com uma criança faminta. Após correr por um bom tempo seguindo o rastro, ele se vê exausto, comentando consigo mesmo que a distância era maior do que imaginara e que, por um breve momento, o cheiro parecia ter se dissipado. Mas, de repente, ele o detecta novamente. Ao se virar, depara-se com uma criatura se aproximando, um lobo cinzento, visivelmente diferente dos demais. John deduz que, assim como seu focinho havia farejado o cheiro, o próprio lobo também o detectou. Ele recorda que, antes de sua regressão temporal, sua vida estava cheia de distrações, mas agora decide concentrar todo o seu poder, desta vez, sem hesitações. O lobo cinzento investe com a boca escancarada, em um ataque feroz para ceifar sua vida ali mesmo. Mas John, ágil e experiente, esquiva-se habilmente do golpe. Ele percebe que o animal não é apenas maior, mas também extremamente veloz, atacando com a intenção de atingir sua garganta. Se não fosse por suas artes marciais, já estaria coberto pelo próprio sangue. Num esforço desesperado, Dom tenta identificar uma brecha na investida do lobo e desfere um chute poderoso contra suas costelas. Contudo, o impacto tem efeito mínimo. O lobo permanece de pé, enquanto ele mesmo sente seu corpo tremer. Questiona-se se a falha do golpe se deve a seus atributos ainda não estarem no nível ideal, pois, embora tenha atingido a barriga do animal, deixou apenas uma sujeirinha. Conclui que o lobo é, de fato, um adversário formidável, possuindo velocidade e força que o desafiam a cada movimento. A situação se agrava quando, além do lobo cinzento, outros lobos marrons começam a cercá-lo. John percebe que não há como escapar se continuar assim. Em meio ao caos, ele finalmente encontra aquilo que tanto buscava, um objeto com um aroma inconfundível de ferrugem. Quando os lobos se precipitam para atacá-lo, ele agarra uma espada aparentemente enferrujada, mas que, em sua mente, ainda guarda uma lâmina afiada. Num movimento decisivo, John empunha a arma e, com precisão, corta ao meio o primeiro dos lobos. Conforme os inimigos caem diante de seus golpes, John se impressiona com a persistência da espada, que mesmo desgastada pelo tempo, ela parece carregar um poder inerente, uma essência dos tesouros guardados no cofre da ganância. Ele imagina que, se uma arma como aquela sobreviveu até agora, certamente há uma história e um potencial latente esperando para ser explorado. Com cada corte, ele reafirma sua determinação de superar os desafios da floresta, enquanto pondera sobre os próximos passos para aprimorar suas habilidades e conquistar os tesouros que tanto almeja. John não se intimida. Com a determinação de quem já enfrentou muitas batalhas, ele decapita mais um lobo, convencido de que finalmente encontrou a arma que tanto procurava. Ele sabe que, a partir daquele momento, não há espaço para recuos. Seu objetivo é eliminar o alfa antes que a próxima onda chegue. Invocando sua autoridade da ganância, ele adquire a habilidade Fisgrima da família Amel. Com um olhar firme, Tom sussurra para si mesmo: de agora em diante, as coisas serão diferentes. Mas o lobo, tomado de fúria, não demora a reagir. Em um ataque furioso, o animal investe contra ele. Sem demonstrar qualquer hesitação, Dom avança e acerta sua espada bem na boca do lobo. Aproveitando a oportunidade, ele desfere uma série de cortes precisos por todo o corpo da fera, recuando estrategicamente enquanto o lobo se vê envolto em sangue, mas ainda de pé e cada vez mais enfurecido. Observando o combate, Dom reflete: não é à toa essa esgrima é do mesmo nível da família imperial. Determinado a acabar com o confronto, ele decide que é hora do golpe final. Quando o lobo tenta novamente abocanhá-lo, Dom crava sua espada na boca do animal com um movimento rápido e decisivo, arrancando-lhe um bocado generoso de sangue. Ao final desse embate, o lobo cinzento cai morto. O sistema então anuncia que ele derrotou o chefe da floresta dos lobos, e como recompensa, Dom sobe de nível, ganhando 500 pontos de mérito pessoal e adquirindo a pele do lobo cinzento. Para John, essa vitória representa muito mais do que simplesmente encontrar uma arma. Ele entende que
sua jornada visa acumular mérito, que pode ser conquistado de várias maneiras, enfrentando monstros em raids do tutorial, derrotando criaturas solitárias ou até mesmo vencendo outros jogadores. E ele sabe que, no final do tutorial, o número de confrontos, inclusive entre jogadores, aumentará consideravelmente, sendo esse o método mais rápido para obter mérito. Não satisfeito, John decide aproveitar seu novo poder. Usando sua autoridade da gula, ele devora o lobo cinzento, absorvendo dele 3 pontos de força, 5 de agilidade e 2 de vitalidade, enquanto Beelzebub, o temido deus demônio, se mostra satisfeito com aquele banquete. John resolve checar seus itens. Ele impõe a espada do herói esquecido, uma espada longa de classe inferior, porém repleta de habilidades, entre elas, um veneno que retarda a recuperação das feridas e o traço do herói, que aumenta o ataque em 10% contra monstros. Além disso, a pele do lobo cinzento, que ele adquiriu, concede carisma entre aliados e impõe medo nos inimigos, beneficiando qualquer líder, sem contar a bênção do vento, que eleva sua velocidade em 5%. O sistema até registra que o corvo, sempre atento, avalia a espada com uma pontada de apreensão, reconhecendo que ele não é tão ruim assim. Com o tempo para a próxima onda marcado em 12 minutos, Dom veste a pele do lobo e se apressa para retornar. No entanto, ao caminhar, ele percebe que a onda já começou antes de sua chegada. Mesmo assim, ele decide aproveitar a situação como uma oportunidade para observar a reação dos demais jogadores, já que não tem intenção de ficar arrastando alguém que se queixa a cada segundo. Ao chegar ao local do combate, o caos é total. Gritos ecoam enquanto os jogadores enfrentam uma horda de javalis. Na linha de frente, destacam-se os habilidosos Kang-si, que, mesmo sem equipamentos robustos, demonstram um potencial extraordinário. Em meio a esse tumulto, um dos jogadores não perde tempo em ordenar e criticar os companheiros, chegando a chutar alguém e gritar ordens como se estivesse comandando uma empresa. John, escondido entre os arbustos, apenas observa, afinal, ele já viu esse tipo de pessoa em outros campos de batalha. Enquanto isso, se luta com todas as forças. Exausta e ferida, ela pensa que, se não fosse por um improvisado pedaço de galho, já estaria morta. Os javalis parecem não ter fim, e quando ela nota que está sangrando, as palavras de um companheiro ecoam em sua mente, um lembrete sombrio dos perigos que a cercam. Quando um novo javali se lança em sua direção, ela se prepara para se defender, mas, de repente, um golpe preciso corta o animal ao meio. Para sua surpresa, é John quem realizou tal façanha. O cadáver do javali se despedaça diante de seus olhos, e John, pisando firme sobre os restos, grita para que se concentre e lide primeiro com a situação, enquanto aponta para uma nova manada de javalis se aproximando. Ciente de que precisa ainda mais de poder para sobreviver, John retorna ao cofre da ganância e, desta vez, retira dos tendões dos orques superiores, um item que promete aumentar sua força e proporcionar maior resiliência aos músculos. Mesmo duvidando se seu corpo suportará a transformação, ele decide aniscar. Assim que um javali salta em sua direção, John, com reflexos aguçados, desvia do ataque, pronto para continuar sua jornada rumo à superação. Pulando com agilidade, ele se lançou sobre a criatura, cravando sua lâmina com precisão mortal nas costas do monstro, que se desfez num instante. Mal teve tempo de respirar quando 2 javalis surgiram em seu encalço, contudo, ele os despedaçou com a mesma facilidade com que se espalha a manteiga, deixando todos ao redor atônitos com tamanha destreza. John, por sua vez, observava atentamente, impressionado com a robustez dos tendões do adversário. Nesse instante, uma mão pousou em seu ombro. Ao se virar, deparou-se com o carequinha, que o elogiou, disse que sua forma de lutar estava em um nível completamente distinto daqueles inúteis que ficavam à margem, apontando para o grupo que os assistia. Mas o herói não se deixou abalar pelo elogio, mostrando sua irritação ao ver sua capa suja, enquanto o calvo lhe perguntava se ele aceitaria o cargo de guarda-costas pessoal. O homem revelou ser o CEO de uma grande corporação e propôs uma oferta irrecusável. Ao retornarem ao mundo real, John seria generosamente recompensado e ocuparia uma posição de destaque na empresa. John, intrigado e ao mesmo tempo tentado pela proposta, acenou com a cabeça. Seu companheiro, meio em tom de brincadeira, afirmou que já sabia que ele faria a escolha certa. Contudo, com um sorriso malicioso, John comentou que estava precisando de um escudo humano e, ao ser questionado sobre o significado disso, não hesitou em desferir um chute, deixando claro que aquele sujeito não teria capacidade de enfrentar os inimigos que se aproximavam. Enquanto isso, uma verdadeira investida de javali se formava, avançando furiosamente em sua direção. Surpreendentemente, John permaneceu impassível e um silêncio quase reverente tomou conta do grupo. Foi quando o sistema, sempre vigilante, anunciou que a constelação do Corvo havia se encantado com sua performance, ainda que Bebu demonstrasse sua irritação por se sentir deixado de lado. Quando, finalmente, todas as criaturas foram derrotadas, o sistema proclamou o fim da segunda onda, e uma onda de celebração
comemoração se espalhou entre os sobreviventes. A classificação mostrava John Se-un com 1080 pontos, seguido por Kang com 180 pontos e o terceiro competidor com 100 pontos. Ao consumir o javali marrom, John não apenas aumentou sua força e vitalidade, como também viu seus diminutos aliados carnívoros se alimentarem dele, enquanto Beelzebub se deleitava com a carne saborosa. Em um pensamento nostálgico, John decidiu reservar um pedaço para Beelzebub, lembrando-se de sua vida passada, quando tudo que consumira no tutorial era insípida carne de lobo. Enquanto cortava a carne do javali, a ferrugem em sua espada incomodava, mas ele pouco se importava com isso. Foi quando uma mulher se aproximou e, com um ar de curiosidade, perguntou se poderia ajudar. Dona de um restaurante conhecedora dos segredos das carnes, ela imediatamente chamou a atenção de John, que viu nela não apenas uma cozinheira, mas uma potencial aliada. Com um simples "beleza, pode deixar", ele a convidou para se juntar à equipe. Em poucos instantes, cada membro do grupo assumiu uma função. Uns correram para recolher lenha, outros começaram a montar o acampamento, embora a questão de como acender a fogueira ainda preocupasse alguns. Sem perder tempo, John abriu o cofre da ganância e retirou a brasa de Kshak, um espírito do fogo, declarando com firmeza que era capaz de controlar as chamas. Após a fogueira ganhar vida, todos se reuniram para caçar o javali e se alimentar, enquanto Beelzebub não tirava os olhos do banquete. John lembrava que era hora de saciar sua própria fome. Logo, se aproximou oferecendo uma garrafa de água a John. Ao notar a espada em suas mãos, ela inquiriu se ele a havia encontrado na floresta. Com um aceno de cabeça, ele confirmou, explicando que a sorte havia sido sua aliada naquele dia. Porém, num pensamento silencioso, John notou uma pontada de inveja em seus olhos. Ele recordava, de sua vida passada, que ela fora uma exímia praticante de espadas, e que, com a arma improvisada que carregava naquele momento, seu verdadeiro poder estava reprimido. Chamando sua atenção para a tela do sistema, John mostrou que ela possuía 100 pontos. Explicou que, com essa quantia, ela poderia comprar uma espada, bastava clicar sobre os pontos para abrir a loja virtual. Surpresa com a semelhança com um jogo, comentou sobre a situação, e John relembrou que já havia mencionado, para sobreviver naquele ambiente, dominar o sistema era essencial. Assim, ela realizou a compra, e, num instante mágico, a espada se materializou diante dela, o que a deixou genuinamente impressionada. Curiosa, se perguntou como ele havia descoberto tal funcionalidade, e ele apenas sorriu, atribuindo sua habilidade à rápida adaptação ao novo mundo. Ainda que ela achasse que também se adaptava com facilidade, percebeu que não conseguirá acompanhá-lo naquele nível. Não é assim, Sr. John Se-un, brincou, ao que ele, sorrindo, perguntou como ela conhecia seu nome. Tímida, confessou estar apenas começando a usar o sistema, e após uma breve risada de John, ela agradeceu pela ajuda, expressando seu desejo de trabalhar ao seu lado dali em diante. Com o amanhecer, o sistema anunciou que faltava apenas uma hora para a próxima onda, e o grupo se viu perguntando o que fazer enquanto esperavam. Demonstrando liderança, se começou a organizar os companheiros, distribuindo tarefas. Alguns se encarregavam de coletar pedras para arremesso, enquanto outros reuniam galhos para improvisar armas. John refletiu que, em comparação com sua vida passada, tudo havia mudado. Talvez a presença de uma liderança forte tenha diminuído o pânico, permitindo que cada um focasse em seu papel. Ele próprio aproveitou para se concentrar em sua estratégia secreta. Abrindo novamente o cofre do tesouro da ganância, John retirou um tomo que continha um método de treinamento secreto com um círculo de mana azul, o elemento básico para que os magos pudessem conjurar suas magias. Embora o mana azul fosse tido como menos eficiente, ele sabia que existiam inúmeros métodos de aprimoramento. O primeiro passo era estabelecer uma fundação sólida utilizando o método da Torre Azul, que consistia em construir pilares firmes sobre uma base robusta, avançando gradualmente para técnicas mais sofisticadas. Contudo, ele também precisava aprimorar seu centro de energia, pois, mesmo que esse método permitisse a aquisição de mana para o treinamento mágico, o uso eficaz das artes marciais também dependia do refinamento dessa energia interior. Com isso em mente, John fechou os olhos e se concentrou no silêncio. Controlou sua respiração e meditou sobre todo o conhecimento acumulado ao longo dos anos. Sentiu a energia percorrer seus pulmões e, com extrema cautela, começou a extrair a força que estava contida dentro de si. Lentamente, ele permitiu que aquela energia se integrasse ao seu ser, fundindo-se com seu corpo e consolidando-se em seu coração. Foi então que o sistema proclamou: o primeiro círculo de mana fora criado com sucesso. Esse novo círculo não só ampliava seu nível de poder, mas também aumentava a velocidade e a eficácia das magias que ele poderia utilizar. Como reconhecimento pelo feito extraordinário, John recebeu uma recompensa de 1000 pontos, enquanto o sistema continuava a anunciar novas possibilidades. Então, sob o brilho das estrelas, a constelação das Três Irmãs fitava, boquiaberta, o desenrolar dos acontecimentos, enquanto a constelação da Mãe Celestial exibia um olhar de admiração. John, por sua vez,
depois, percebia que inúmeras divindades ligadas à magia estavam demonstrando interesse por ele, mas, para sua tranquilidade, ele já contava com a presença firme de Mamão e Bebu ao seu lado. Mesmo não sendo apóstolos divinos, aqueles dois superavam, sem dúvida, a maioria das entidades celestiais. Nem todos, contudo, estavam satisfeitos com o crescente número de convidados. Beelzebu demonstrava seu desagrado, e o corvo, retirando algo de seu tesouro, franziu o senho antes de tomar uma atitude drástica. Bloqueou, de repente, a conexão com as constelações de menor rank. John refletiu que, para uma divindade interferir no sistema, era preciso um esforço gigantesco. Afinal, bloquear a comunicação de outras entidades não era tarefa simples. Aliviado com o desaparecimento dos visitantes indesejados, Beelzebu comentou, quase que em tom de desabafo, que se sentia mais tranquilo sem tanta interferência, enquanto o corvo mantinha seus olhos fixos em John, em um silêncio enigmático. Com o ambiente finalmente silencioso, John decidiu retomar seu treinamento. Embora o método da Torre Azul apresentasse baixa eficiência, não deixou de fortalecer significativamente o seu círculo de mana. Foi então que uma voz o tirou de sua concentração. Alguém o chamava, claramente incomodado, questionando se ele estaria dormindo. Faltavam apenas 12 minutos para a próxima onda. Ao abrir os olhos, John se deparou com um loirinho que, com certa incredulidade, disse ter pensado que ele já estava morto por tanto tempo de imobilidade. O jovem, que se apresentava como Park Don Pelo, tentou suavizar o momento, dizendo que ambos compartilhavam da mesma situação e insinuando que John parecia não ter amigos próximos. Mas, para John, aquela não era a primeira vez que ouvia sobre as artimanhas de Park. Lembranças desagradáveis do passado, onde o rapaz, antes da regressão, roubava a comida de pessoas mais velhas, vieram à tona, mesmo tendo sido empurrado para a floresta durante um reconhecimento, situação que, de certa forma, lhe revelou sua habilidade de guia. John não podia esquecer a traição do jovem. Após um breve diálogo, John, com firmeza, colocou a mão no ombro de Park e propôs que ele assumisse o papel de isca na próxima investida. Pouco tempo depois, a terceira onda teve início. O grupo, armado com instrumentos improvisados, preparava-se para enfrentar criaturas que, naquela ocasião, lembravam macacos enlouquecidos empunhando armas. Si, sempre atenta, ordenou que todos se preparassem e seguissem o plano para evitar ferimentos, mas a quantidade de inimigos parecia desmedida, e a formação do grupo começava a ruir. Enquanto a tensão aumentava, John forçou o relutante Park a cumprir sua parte. Tremendo de medo, o rapaz questionava se aquilo realmente estava certo, reclamando de sua própria lentidão. Sem hesitar, John o chutou, fazendo-o cair de bruços, um movimento que, inevitavelmente, atraiu a atenção das criaturas famintas por sangue. Ao se erguer, Park se viu cercado por inimigos ansiosos para atacá-lo, e, em desespero, começou a correr, implorando por ajuda. "Vem para cá!" gritou John, e Park, sem alternativa, atendeu ao chamado. Com precisão, John orientou o rapaz a se esquivar enquanto, com habilidade surpreendente, abria o cofre da ganância e retirava uma bola de fogo, segurada com a firmeza de quem empunha uma bola de beisebol, que arremessou na direção de Park. Por um triz, o jovem viu sua vida passar diante dos olhos e conseguiu, por pouco, desviar do golpe. Atônito, ele exclamou: "O que é isso? É magia, é insanidade." O grupo, maravilhado, se perguntava se eles também seriam capazes de tal façanha, como se estivessem vivendo as páginas de um mangá. John, entretanto, ponderou que sua intervenção contínua poderia impedir que os demais ganhassem a experiência necessária, bem como os pontos que poderiam ser obtidos após o combate. Decidiu, então, concentrar sua fúria contra os macacos monstruosos, devorando-os com uma agilidade que só o fortalecia. Em meio à batalha, Bebu comentou, em tom quase de apreciação gourmet, que a carne bem passada estava deliciosa. Nesse instante, Park, tomado por um sentimento de lealdade e arrependimento, ajoelhou-se e jurou servir John com sua vida, oferecendo-se para o que fosse necessário. John, sorrindo com a lealdade recém-descoberta, aconselhou o jovem a se alimentar bem, que afinal, na próxima onda, ele teria que correr novamente. Enquanto isso, outros javalis surgiam na floresta, criando um novo desafio. Mas foi John quem, com maestria, pôs fim a eles, demonstrando um poder impressionante ao alcançar o nível 3, uma façanha incomum, pois normalmente essa progressão só ocorria após a quinta onda. Talvez aquele aumento repentino de experiência fosse fruto da autoridade que ele emanava, e, ao final da batalha, o sistema anunciou que a terceira onda havia terminado, concedendo a cada um dos participantes 50 pontos. Assim, sob o manto estrelado e com as divindades observando de longe, John seguia sua jornada, cada desafio moldando para enfrentar os próximos confrontos neste mundo onde magia, coragem e destino se entrelaçavam de forma surpreendente. John observa a tela do sistema e percebe, com certa satisfação, que a classificação mudou. Agora ele ocupa a segunda posição
posição, enquanto Kang recuou para o terceiro lugar. Mal teve tempo para absorver a novidade quando um imenso javali se aproxima, rompendo o silêncio com sua presença ameaçadora. Com um sorriso desafiador, Dom exclama: "Ah, você finalmente chegou!" Dirigindo-se ao temido chefão da colina dos javalis, o próprio animal que cavava a terra da região. Sem hesitar, ele abre o cofre da ganância e invoca a habilidade de afiação, uma magia forjada na misteriosa torre sem cor, capaz de maximizar o fio de qualquer arma. Com a convicção de um guerreiro experiente, anuncia que logo acabará com o desafio. Quando o javali investe seu ataque, Dom se move com uma rapidez impressionante, cortando a fera ao meio como se fatiasse um pedaço de manteiga. A vitória completa, ele conquista 500 pontos de mérito pessoal e garante a preciosa presa do gigante. Enquanto recolhe seu prêmio, Dom reflete que, diferentemente da lendária capa do lobo, o item obtido do javali é apenas matéria-prima para a criação de novos artefatos. Ele não pode ser utilizado sem antes ser processado. Decidido, guarda o material com cuidado. Porém, sua atenção é subitamente atraída por um brilho intenso ao seu lado. Ali repousa a ferramenta do herói esquecido. Intrigado, ele se pergunta se aquilo não seria o que o javali desejava que ele desenterrasse, especialmente por haver uma aparente ligação com a lendária espada do herói esquecido. Prometendo desvendar esse mistério mais tarde, Dom parte de volta para o acampamento. Chegando à base, encontra tudo surpreendentemente organizado, com membros da equipe socorrendo os feridos e reforçando as defesas. Impressionado com a estrutura, ele apoia, sobre um tronco que serve de mesa improvisada, tanto a espada do herói esquecido quanto a recém-adquirida ferramenta. Aproveitando o ensejo, Dom retira do cofre da ganância a introdução para a Forja da Rocha Negra, uma técnica ancestral da tribo dos Anões da Rocha Negra. Com os preparativos prontos para a próxima onda de desafios, ele decide aprimorar sua arma. Inicia, então, o processo de afiar a espada sobre uma pedra de polir. Enquanto Dom se dedica a esse meticuloso trabalho, um ancião se aproxima, admirado com a destreza do jovem. Poucos ferreiros conseguem afiar uma espada manualmente assim, nem mesmo eu, comenta o velho, demonstrando respeito pela habilidade do rapaz. Curioso, Dom pergunta se ele trabalha com ferro, e o ancião confirma que dedica sua vida à arte da metalurgia. Inquisitivo, o mestre indaga sobre a origem da espada, e John, com um sorriso discreto, atribui sua sorte ao acaso. Aceitando o desafio, o velho se oferece a continuar o trabalho, pegando a arma enferrujada e iniciando uma polida com maestria. Embora esteja enferrujada, a espada possui um equilíbrio excepcional e poucos danos, observa o ancião, enquanto ambos acompanham um processo de restauração. Após alguns minutos de trabalho intenso, a espada brilha intensamente, como se tivesse renascido. O ancião comenta que fazia tempo que não se dedicava a algo com tamanha afinidade, e ao testá-la, Dom percebe que a arma se transformou. Sua classificação evoluiu de D para D+, agora imbuída com a habilidade Estoque de Mestre, que aumenta a afiação em 20%, além de um traço do herói que confere 15% de dano adicional contra monstros. Satisfeito, Dom declara que a espada está impecável. O velho ferreiro, impressionado com o resultado, ressalta que, apesar de sua aparência simples, a arma demonstra uma delicadeza rara. Em um gesto de gratidão e camaradagem, Dom oferece a ilha presa do javali e a pele do lobo como forma de reconhecimento pelo auxílio prestado. De repente, o sistema interrompe os pensamentos de John com um alerta inusitado. A constelação do Soldado da Coroa Dourada demonstrou interesse pelo jogador Go Chancel. Atônito, John recorda que aquele soldado é um dos 72 lordes demoníacos subordinados aos 7 pecados capitais, especificamente Beris, o 28º lorde. Embora alguns o vejam apenas como um fanático pela guerra, sedento por carnificina, Beris é na verdade um alquimista capaz de transformar quase qualquer metal em ouro, e sua maestria com o ferro rivaliza com a de Hefesto, ainda que seu foco seja destruição pura. John supõe que o interesse de Beris tenha recaído sobre o ancião ferreiro. Enquanto isso, Chan, que acompanhava discretamente os eventos, questiona surpreso a mensagem exibida na tela. Explicando com paciência, Dom esclarece que trata-se de uma constelação, seres divinos que habitam no topo de uma torre. Confuso, Chan indaga por que um deus se interessaria por ele como John possui tanto conhecimento sobre essas entidades. Com um sorriso enigmático, Dom revela que também conta com uma constelação atenta aos seus passos e aconselha: não se preocupe, nenhuma constelação pode te fazer mal diretamente, receber sua atenção pode, na verdade, ser bastante vantajoso. Ele relembra, por exemplo, como foi agraciado com o poder do fogo graças a essa bênção celestial. Tentado pela possibilidade de evoluir, Chan admite que forjar armas é muito mais prático do que enfrentar monstros armado apenas com um pedaço de galho. Ambos selam, então, uma aliança com um firme aperto de mãos, e John pensa que foi sorte encontrar um aliado tão competente para cuidar do equipamento do campo. Enquanto o sistema informa que faltam exatamente 3 horas e 20 minutos para a próxima onda, John não perde tempo em buscar mais
aprimoramento. Ele ativa a habilidade dos 3 talentos, um método que alinha as origens do céu, da terra e do homem para observar os mistérios do cosmo. Com seu círculo de mana solidamente formado no coração, o próximo passo é abrir seu centro de energia, que deverá se manifestar em seu abdômen de maneira autônoma. Concentrando toda a sua energia, John finalmente alcança o equilíbrio interior necessário, e o sistema confirma com satisfação o sucesso do procedimento. Exausto, mas revigorado, ele recebe 1000 pontos como recompensa por essa nova conquista. Pouco depois, enquanto o acampamento se prepara para o próximo desafio, Chong se aproxima com a lâmina que havia solicitado. Surpreso com a rapidez do trabalho, John elogia o feito do jovem, que explica ter buscado um agente de refinamento e, de maneira surpreendente, transformou a pele do lobo cinzento em uma capa imponente, além de converter a presa do javali em uma ágil adaga. Chong, com orgulho, pergunta se o resultado agrada, e John, entusiasmado, confirma que ficou encantado com a qualidade do trabalho. Em seu íntimo, John reconhece o talento impressionante de Chong, que conseguiu forjar uma arma de alto nível sem as ferramentas convencionais, fato que certamente chamou a atenção de Beris. Com cuidado, Chong guarda sua criação em um coldre improvisado, confeccionado com o couro excedente, e agradece ao ferreiro pelo auxílio. John, sempre prático, sugere que o jovem se dedique a cuidar do equipamento do campo, evitando assim o combate direto, uma contribuição que beneficiará a todos. O clima estava tenso, pois todos sabiam que a próxima onda seria ainda pior. Enquanto o tempo se esgotava, o grupo se preparava com afinco, liderado por Koa, que mantinha confiança mesmo em meio ao medo. Koa notava que muitos haviam relaxado, mesmo depois do aviso de John de que o desafio seria grande demais. Num instante, um estrondo alto rompeu o ambiente. Kang, batendo no chão e clamando por silêncio, despertou a atenção de todos. Constrangido, o grupo se voltou para o som, e Koa se aproximou para agradecer a Kang pela iniciativa, mas o homem apenas suspirou e se virou, demonstrando sua própria inquietude. Sem demora, a quarta onda irrompeu. Uma alcateia de lobos surgia no horizonte, e a primeira impressão do grupo foi de que seria uma luta fácil, afinal, já haviam enfrentado lobos antes. Porém, desta vez, os adversários eram lobos cinzentos, com dimensões que dobravam as dos inimigos habituais. Park, com receio, perguntou a John se aquilo realmente era possível, e o guerreiro confirmou: esses lobos eram gigantes, não se tratava de simples ovelhas. Com um tom sarcástico, John zombou, insinuando que Park esperava por inimigos menores, e lembrou a todos que, apesar de já ter enfrentado criaturas gigantes, Kang e Park eram de temperamento distinto. Para ele, a dica era simples: fale menos e corra mais. Assustado, Park se lançou à fuga, tornando-se isca para os lobos, que, velozes, partiram em sua direção enquanto ele gemia e pedia socorro. John, entretanto, não se deixou abalar. Criticando o exagero do jovem, ele invocou sua já conhecida bola de fogo, que voou certeiramente, aniquilando a maioria das criaturas num único golpe. Bobo, num tom descontraído, brincou que já havia preparado os talheres para o churrasco. Mesmo assim, alguns lobos conseguiram escapar do ataque inicial. Determinado a não deixar nenhuma sobrevivente, John declarou: olho por olho, dente por dente, e abriu o cofre da ganância para extrair a temida habilidade Fisgrima do lobo sangrento. Com os olhos brilhando de fúria, ele partiu para o combate, usando a garra do lobo sangrento para dizimar os inimigos. Agora, com o centro de sua energia plenamente aberto, suas técnicas marciais se tornaram ainda mais letais. Em meio à carnificina, o sistema notificou que a primeira forma da esgrima do lobo sangrento havia sido aprimorada com o poder de sua energia interna, fazendo com que múltiplos raios vermelhos explodissem da lâmina, ceifando cada lobo que se aproximava. Enquanto o sangue ainda escorria pelo campo de batalha, Park, entre soluços, perguntou: você ainda está aí? Ao mesmo tempo, o jovem começou a enfrentar os lobos cinzentos com uma determinação crescente, aprimorando sua força e agilidade a cada golpe, o que não passou despercebido por BSB, que também se deleitava com o espetáculo violento. Em meio ao caos, Park reclamou, perguntando se ele não poderia ajudar, pois o grupo parecia estar à beira do colapso, especialmente Si e Kang, que lutavam para manter o ritmo. Kang, apesar de sua força, tinha dificuldade em acompanhar os movimentos ágeis dos inimigos. Mas então algo inusitado chamou a atenção. Si, empunhando sua espada com maestria, enfrentava os lobos de forma tão habilidosa que a constelação da aranha coroada se deteve para observar cada movimento. John, ao notar o interesse divino, refletiu que aquele olhar pertencia a Baal, um dos mais formidáveis dos 72 lordes demoníacos, mestre da esgrima e comandante de 66 legiões. Não era de se surpreender que um ser tão poderoso quisesse avaliar o potencial de Si. Afinal, na vida passada, sua velocidade com a espada era lendária, como se várias lâminas dançassem ao mesmo tempo. Neste instante, ela demonstrava sua destreza, eliminando os lobos com facilidade. John entendeu que Baal estava testando Si para saber
se ela merecia seu poder, e, ao vê-la derrubar mais um lobo e dispersar um grupo que se aglomerava ao seu redor, o guerreiro sentiu que o teste fora superado. Quando a onda finalmente se dissipou, a classificação foi revelada: John, em primeiro lugar com 4.920 pontos, Si com 900, e Kang com 580. Exausta, Se desmaiou, mas John prontamente a segurou e a parabenizou pelo excelente desempenho. Com o término da batalha, o acampamento revelou os danos da luta. Muitos estavam feridos, e um homem, que se autodenominava médico, lamentava sua incapacidade de agir sem os equipamentos necessários. O silêncio e o olhar de reprovação dos demais deixaram claro que, se ele tivesse ajudado, as coisas teriam sido diferentes. John, indignado, levantou-se e encarou o homem, que apenas ordenou para que se afastasse. Sem hesitar, o guerreiro abriu novamente o cofre da ganância e extraiu a luz da cura. Num movimento rápido, aplicou o feitiço, sanando as feridas como se nada tivesse acontecido. Impressionada, uma garota perguntou se ele poderia ajudar mais, mas John advertiu que aquele feitiço era para situações críticas. Horas depois, enquanto John refletia sobre como ninguém havia perdido a vida, e que os feridos se recuperariam rapidamente graças à magia, Kang se aproximou com um olhar furioso. Sem rodeios, o companheiro desafiou John para um confronto. Este, com a calma que o caracterizava, pensou que era típico de Kang: se quisesse lutar em igualdade de condições, primeiro teria que quebrar seu espírito. Kang, então, ordenou que pegasse sua arma e invocasse sua magia, preparando-se para um duelo que prometia testar não apenas a força, mas a própria determinação de ambos. John encarou Kang com um sorriso desafiador. Não preciso de arma, Kang. Se você quer me enfrentar, terá que me vencer com o próprio soco. Sem hesitar, Kang acenou com a cabeça e partiu em sua direção, cheio de fúria. Embora Kang aparentasse ter uma força bruta incontestável, John se movimentava com a agilidade de um dançarino, encontrando aberturas em cada investida do oponente. Um chute certeiro acertou Kang, que, imperturbável, parecia uma parede inamovível. Mesmo sem demonstrar sinais de cansaço, o rival continuava a atacar com força descomunal. Percebendo que não seria possível vencer apenas com músculos, John decidiu mudar a estratégia. Ele abriu o seu cofre da ganância e, com a precisão de um artesão, adquiriu a habilidade Tai Chi, uma arte marcial originária das escolas do sul da China, que enfatiza o controle da energia em detrimento da força bruta. Enquanto Kang desferia golpes impetuosos, John utilizou as palmas do Tai Chi para desviar dos ataques. Com um movimento calculado, arremessou o adversário contra uma árvore. O impacto fez com que o tronco se rachasse, espalhando estilhaços e dor. Kang, sentindo o golpe da realidade, resmungou que ainda não havia acabado, acreditando poder ficar mais forte com cada soco. Mas John, com a serenidade de um mestre, agarrou o ombro de Kang e o lançou novamente contra a árvore, desta vez com tanta força que o galho se quebrou. Após o confronto, John se aproximou do oponente, cujas feridas eram a prova de sua derrota, e com um gesto de nobreza, curou o machucado. Não se apresse em demonstrar força, Kang. Você já é poderoso o bastante para este momento. Se quiser, venha treinar comigo 2 vezes por dia para ficar ainda mais forte. Kang, analisando aquele convite sincero, apertou a mão de John e, com um aceno silencioso, aceitou o desafio. Nesse instante, o sistema notificou. A constelação do crocodilo observava Kang com interesse. John pensou consigo mesmo que aquele velho montado num crocodilo era Garis, um sinal de que, finalmente, Kang havia atraído a atenção de alguma divindade. Pouco tempo depois, o clima se adensou com o início da quinta onda. O ambiente estava carregado de expectativa, a atitude dos companheiros havia mudado, cada um preparado para enfrentar o que viesse. Nesta nova fase, os inimigos eram uma mistura inusitada: lobos, javalis e até macacos. Desta vez, os javalis retornavam, porém, em uma versão gigantesca e muito mais ameaçadora. Se assumiu a liderança, enquanto Park, ansioso, questionava: que será dessa vez? John, com a voz firme, respondeu que não participaria diretamente, pois agora cada um precisava conquistar seus próprios pontos para se fortalecer. Enquanto observava o campo de batalha, John notou Kang, à frente, enfrentando um enorme javali com uma calma quase despreocupada. O guerreiro agarrou o marfim do animal e o lançou para longe com uma técnica refinada, claramente um movimento aprendido no Tai Chi, potencializado pelo seu recente contrato com Agaris, que parecia triplicar sua força. Impressionado com a evolução do companheiro, John decidiu não intervir, permitindo que Kang mostrasse sua própria potência. Quando a confusão se acalmou momentaneamente, Park se aproximou, perguntando para onde John iria. Com um gesto decidido, John apontou para uma montanha imensa e declarou: "Eu vou escalar até o pico." Park, demonstrando confiança, sorriu e disse: "Boa viagem, eu cuido daqui." A jornada de John o levou para uma floresta dominada por macacos monstruosos. Mal adentrou o território quando foi atacado, contudo, a experiência e instinto aguçado permitiram que ele abatesse
combatesse as criaturas com facilidade e, num impulso de gula, até as devorou. BSBO reclamou, ainda com fome, mas John tranquilizou o amigo, assegurando que no pico da montanha o aguardava um banquete digno, comparando o BSBO a um pequeno pet sempre faminto. Com o espírito do macaco do penhasco em mãos, John sentiu que sua escalada seria facilitada. Subiu a montanha com a destreza de um verdadeiro alpinista, usando apenas as mãos nuas, ajustando seus movimentos com a precisão dos instintos herdados daquele animal. Durante a subida, BSBO, curioso, perguntou onde encontrar comida naquele lugar inóspito. John apenas sorriu e respondeu, logo algo aparecerá. Mais adiante, ao passar por uma árvore, John se deparou com um grupo de macacos que, espantados com sua audácia, logo se transformaram em agressores, lançando pedras que ameaçavam sua concentração. Sem perder o ritmo, John saltou, desembainhou sua adaga e cravou-a no alto para se firmar, até identificar o caminho que os macacos usavam, uma caverna que, segundo seus cálculos, conectava-se ao pico. Decidido a testar aquela rota, ele canalizou sua magia flamejante. Em um instante, a caverna se iluminou com uma explosão de chamas, e os macacos, desesperados, se viram envolvidos em um verdadeiro churrasco improvisado. Ao adentrar a caverna, John encontrou um adversário inesperado, um macaco que se assemelhava ao lendário Kong, encarando-o com fúria. "Você é o chefe daqui, não é?" rugiu o animal. John, mantendo a compostura, replicou que realmente se parecia com Kong, revocando inclusive a lenda da constelação do grande sábio igual ao céu, e brincou que a torre em que se encontravam havia sido construída para simular o verdadeiro mestre, mas que, evidentemente, nunca chegaria aos pés do original. A partir daí, uma luta feroz se iniciou, com golpes trocados a uma velocidade impressionante. Apesar de seu preparo, John começou a sentir a pressão do confronto. Se mantivesse apenas a postura defensiva, certamente estaria em desvantagem. Percebendo a necessidade de agir, ele recuou, guardou sua lâmina e passou a utilizar suas artes marciais para se esquivar, buscando encurtar a distância. Num momento decisivo, John agarrou o próprio bastão do macaco, que, furioso, tentou puxá-lo de volta. A luta ficou intensa. John, com determinação, conseguiu tomar o bastão, dando um chute que o lançou violentamente contra uma árvore, notando, ao segurá-lo, que seu peso era maior do que imaginava. Com um sorriso irônico, John perguntou o que quer de volta. Sem dar tempo para uma resposta, ele desbloqueou um tesouro de seu cofre, a técnica do cajado da seita fraca, e o macaco, percebendo que a situação se complicava, ficou desamparado. John não se deu ao trabalho de devolver o bastão e, com um golpe final na cabeça, encerrou o duelo. O sistema anunciou a vitória. John havia derrotado o monstro-chefe, o macaco da montanha de pedra, e adquirido a tão cobiçada pedra mineral do macaco. Ele pensou em entregar o artefato átomo para futuras criações e, num gesto quase imperceptível, pediu desculpas a Beelzebub pela demora. Em seguida, com sua habilidade da gula ativada, ordenou que a criatura devorasse o inimigo, ganhando instantaneamente 5 pontos de agilidade e 5 de inteligência. John concluiu que tudo era fruto da sua ganância, mas também reconheceu que a habilidade da gula possuía um poder formidável. Se continuasse assim, certamente alcançaria um nível de força inigualável. Ainda pairava uma dúvida em sua mente, afinal, o que será que aquele macaco tão feroz estava guardando? Talvez uma lição oculta, ou um poder secreto, permanecesse por desvendar. John se depara com uma cena surpreendente. Uma pedra solitária bloqueia a entrada de uma caverna escura. Sem hesitar, ele a retira, e o sistema ecoa uma mensagem inusitada. Ele acaba de descobrir uma dungeon oculta, o campo de treinamento do herói esquecido, presente já no primeiro capítulo do tutorial. Para ele, uma dungeon é muito mais do que um simples local de combate, é uma oportunidade de acumular experiência de forma exponencial e conquistar recompensas incríveis, especialmente se for o primeiro a completá-la. Determinado a explorar esse novo desafio, John abre seu cofre da ganância e retira os folhos da coruja noturna, um artefato que promete iluminar o caminho adiante. Sem medo, ele adentra a caverna, um ambiente tomado por um bando de morcegos que ecoam seus voos num labirinto de sombras. A descida é vertiginosa, e logo ele se encontra, quase que de súbito, na base da montanha subterrânea. Após um longo percurso, John chega a um amplo salão repleto de vestígios de batalhas passadas, diversas espadas cravadas no chão, paredes marcadas por sangue e arranhões que contam histórias de ferocidade. O ambiente, imponente e sombrio, fazia jus ao nome que carregava. Foi então que seus olhos se fixaram em um detalhe peculiar na parede, uma espécie de fechadura esculpida, que parecia ter sido deixada ali como parte de uma missão. Sem hesitar, ele saca sua espada e a encaixa cuidadosamente na estrutura enigmática. Nesse exato instante, o sistema anuncia que John recebeu o direito de desafiar o próprio herói esquecido. Aos poucos, uma figura espiritual toma forma atrás dele, o lendário herói esquecido, que agora se ergue para julgá-lo. Impressionado, John observa o início do desafio, porém, quando tenta retirar a espada para se defender, ela se recusa a se mover, permanecendo
permanecendo firmemente presa na fechadura. O sistema deixa claro que o julgamento começou. Para além da espada quebrada, nenhuma outra arma poderá ser utilizada, tampouco a magia. O duelo só terá início quando Jon empunhar a arma destinada a esse teste. Com coragem, Jon se arma, e poucos segundos depois o combate tem início. O espírito do herói esquecido declara que há muito tempo não era desafiado, mas logo Jon consegue desviar do primeiro golpe feroz. Em um tom quase desafiador, ele pergunta se já houve outros desafiantes no passado, ao que o herói responde que sim, mas que nenhum deles conseguiu superar esse teste. Durante a troca de golpes, a espada frágil que Jon havia utilizado se quebra por completo, exatamente como o destino reservou para os últimos que tentaram passar por ali. Sem se deixar abater, Jon retoma o combate empunhando outra lâmina, cuja essência parecia partir ao meio, mas ela também se revela insuficiente diante da força do adversário. O herói, com voz grave, observa que embora as reações de Jon sejam precisas, seus movimentos ainda carecem da velocidade necessária, um sinal de que seu corpo ainda não consegue acompanhar sua experiência. Em meio ao embate, o espírito do herói destaca que ele está utilizando uma espada de energia, a mesma arma que, segundo a lenda, jamais permitiu que alguém ultrapassasse este julgamento. O aviso é claro: se Jon não for capaz de superar esse desafio, o teste deverá ser interrompido. Pressionado, o herói intensifica seus ataques com uma rapidez quase sobrenatural, questionando quanto tempo Jon pretende apenas desviar. Ciente de que não pode se limitar à defesa, Jon decide agir. Ele abre novamente o cofre da ganância e retira a espada Taiji, uma técnica ancestral oriunda da seita Udan, que permite converter a defesa em um contra-ataque fulminante. No instante exato em que o herói investe com força, Jon rebate com um movimento de baixo para cima, pegando o inimigo de surpresa. Mesmo com o corpo já fragilizado, o herói reconhece a habilidade impressionante do jovem guerreiro, comentando que prever 2 passos à frente seria algo impossível para um inexperiente, lhe perguntando se Jon estaria, até então, escondendo sua verdadeira força. Jon sorri internamente, ciente de que a autoridade da ganância lhe permite revelar apenas o necessário. Após alguns intensos momentos de troca de golpes, ele pergunta se o julgamento já acabou. O espírito do herói responde afirmativamente, afirmando que o simples fato de ter sido desarmado significa que o teste foi superado, e que duvida que alguém jamais consiga arrancar aquela espada de suas mãos. Fascinado pelo brilho que emanava da arma, o poder que o herói esquecido guardara por tanto tempo, Jon se volta novamente para a fechadura. Ele tenta puxar sua espada de volta, mas ela ainda se encontra firmemente presa. Com a voz serena, o herói aconselha que ele aguente, pois a espada está reconhecendo-o como seu legítimo dono. Jon entende que uma arma que escolhe seu mestre é, no mínimo, digna de alta classificação. Reunindo todas as suas forças, mesmo cuspindo sangue, Jon realiza o esforço final e, com um puxão decidido, retira a espada. Esta é a verdadeira forma da espada do herói esquecido, proclama com convicção. O espírito do herói, com um olhar de aprovação, avisa que, embora os desafios iniciais com essa arma possam ser difíceis, Jon superará e mostrará um poder ainda maior no futuro. O sistema, então, celebra. Ele dominou a dungeon secreta, o campo de treinamento do herói esquecido, subiu de nível e alcançou um feito histórico, sendo agraciado com 20.000 pontos. E, como símbolo de sua conquista, agora repousa em suas mãos a lendária espada capaz de partir pedras, conhecida como Durandal. Enquanto isso, no acampamento, a tensão continua. Na sexta onda, macacos monstruosos, de aparência cinzenta e ameaçadora, invadem o campo. Koa lidera os companheiros com destreza, e Kang demonstra habilidade ao enfrentar os primatas, como se nada fosse. Contudo, logo Koa nota a ausência de Jon e questiona, preocupada, o que teria acontecido com ele. Kang, mantendo-se enigmático, apenas guarda silêncio, enquanto Si, impaciente, decide partir em busca do amigo, mesmo sem o acompanhamento de Kang, que assegura, com convicção, que Jon está realizando algo que eles nem imaginam na classificação geral. O nome de Jon brilha com a marca 28.000 pontos. Enquanto Se observava a movimentação do grupo, ela acenava em concordância com as palavras de Kang, demonstrando que também estava atenta a cada detalhe. Porém, naquele instante, algo inesperado aconteceu dentro da caverna. Jon despertou de um estado quase inconsciente, sentindo uma dor lancinante no peito. Ele logo percebeu que, após ter retirado a espada lendária, toda a sua energia interna fora drenada num piscar de olhos. Com um misto de exaustão e curiosidade, ele pensava em conhecer os segredos daquela arma única, mas antes precisaria recuperar suas forças. Determinando-se a restaurar sua energia, Jon sentou-se em posição de meditação. Durante longos minutos, o silêncio da caverna foi rompido apenas pelos sons de sua respiração profunda, até que algo extraordinário lhe chamou a atenção. Uma energia incomum pulsava nas profundezas daquele recinto sombrio. Ao levantar os olhos, ele se deparou com um imponente pilar de luz que emergia do fundo da caverna. No final, a espada não era a única recompensa, murmurou para si mesmo. Confirmando
firmeza, ele abriu seu cofre da ganância e retirou o tão cobiçado círculo de mana negra, uma técnica capaz de ultrapassar os limites do coração. John prometeu a si mesmo aproveitar cada gota daquela energia ancestral. Ele se dedicou à meditação com afinco, deixando o tempo passar. Quando finalmente abriu os olhos, notou que as ondas de combate já haviam chegado à sexta, sétima e oitava investida. Ao refletir, constatou que havia se passado aproximadamente um dia e meio desde que deixara o acampamento. Pensou consigo mesmo que era bom saber que os companheiros conseguiram se virar sem a sua presença. Afinal, o desafio final, a 10ª onda, prometia monstros de nível muito superior. Nesse momento, o sistema notifica, por meio da técnica Coração Quebrador de Limites, ele acumulou meio jade de energia interna em seu centro, aprimorando suas artes marciais e aumentando seu poder destrutivo. Além disso, pelo método do Círculo de Mana Negra, John havia formado seu segundo círculo de mana. Ele se maravilhava com o quanto havia evoluído em apenas 2 dias, mas seus pensamentos se voltaram para o objeto que realmente despertava sua atenção, a Lâmina Durandal. Atualmente classificada como Rank B, a espada escondia um potencial ainda maior, selado por não ter reconhecido plenamente a força de seu mestre. John mal podia acreditar que, no tutorial, existira uma espada adormecida de tal magnitude. Na sua vida passada, ela era apenas lenda, um rumor quase esquecido. A tensão se fez necessária quando o sistema alertou que faltavam apenas 24 minutos para o início da 9ª onda. Sem perder tempo, John saiu apressado da caverna. Do lado de fora, uma nova investida se desdobrava. Macacos enfurecidos, agora armados com equipamentos letais, surgiam em meio ao caos. Embora os companheiros estivessem segurando as investidas, o número de feridos era bem maior do que em ondas anteriores. As criaturas avançavam sem dar brechas, mas Koa demonstrava incrível habilidade, eliminando vários inimigos de uma só vez. Seus movimentos estão sem graça, provocou Baal, criticando a performance de Koa, que se questionava se aquele seria realmente um momento para tais comentários. Koa, por sua vez, notou que, a partir da 7ª onda, os monstros haviam se tornado visivelmente mais poderosos, e para piorar, os ferimentos no combate se acumulavam. Em meio à luta, uma criatura surgira sorrateiramente por trás dela, e o impacto de um golpe travado a deixou com o braço paralisado pela tensão. Nesse exato instante, Kang, demonstrando toda sua força, agarrou um pedaço de terra e o lançou com tal vigor que derrubou todas as criaturas em seu caminho. O sistema anunciou que Agariz estava satisfeito com aquele feito, e Kang, com voz calma mas firme, orientou que o combate mantivesse a tranquilidade, alertando que se Koa caísse, a situação seria ainda pior. Se, entretanto, não conseguia deixar de notar que até Kang apresentava sinais de exaustão. Se John não retornasse logo, o grupo estaria em perigo. Um grito estrondoso interrompeu o tumulto. Hera Park, correndo desengonçadamente carregando um monte de bananas, clamando que não aguentava mais e perguntando desesperadamente: cadê o John? Mas, no mesmo instante, Park tropeçou e caiu, atraindo a atenção de um inimigo que se preparava para desferir o golpe final. Num lampejo surpreendente, todas as criaturas foram subitamente eletrocutadas. Naquele instante, Baal se curvou em reverência ao deus demoníaco, e Agariz imitava o gesto. Quando as últimas labaredas consumiram os macacos, os combatentes perceberam que todo aquele estratagema fora obra de John. Park, emocionado, quase chorava de felicidade por ver seu amigo emergir para salvar a situação. Rapidamente, Park abriu seu cofre da ganância e invocou a cadeia de relâmpagos. John, por sua vez, refletia que aquilo tudo era muito mais perigoso do que imaginava. Embora Kang e Si tivessem conseguido segurar as investidas, ele se perguntava o que exatamente Park estava fazendo ali. Entre risadas, a constelação de cabeça de burro, conhecida como Valefor, apontava para Park, fazendo com que John deduzisse que, pelo menos, o amigo havia atraído a atenção de uma divindade. Entre os combatentes, logo se espalhou o boato. Park fora apelidado de Lobo Sangrento. O próprio Park, com um sorriso maroto, comentou: gostei do título que te dei, mas logo acrescentou, brincando, que o apelido não combinava, já que usava uma pele de lobo. John, rindo internamente, pensou que o título de um herói era tão importante quanto seu nome, e que, se alguém como Park o havia nomeado assim, ele próprio também concederia um título ao amigo. O sistema anunciou que o grupo havia superado a 9ª onda, cada nova investida agora concedendo 200 pontos aos participantes. John alcançava a marca de 41.000 pontos, enquanto Si e Kang somavam 4.000 pontos cada. Aproximando-se dele, os companheiros celebravam o retorno do líder. Si,
e, aliviada, exclamava que estava preocupada com sua ausência, mas John, com um sorriso cansado, prometeu explicar tudo mais tarde, lembrando que ela deveria focar em cuidar do acampamento. Rapidamente, se disparou em direção às tarefas, deixando claro que, por hora, ela era responsável pelo grupo. Logo, Kang se aproximou e comentou que Se havia se tornado muito mais forte do que antes. Ele sugeriu um encontro próximo a uma velha árvore e John, intrigado, se perguntou se aquilo seria um convite para um duelo. Foi então que Park se apresentou e solicitou um relatório da situação. A sexta onda terminou sem grandes problemas, mas a partir da sétima, começou Park, ainda ofegante. Enquanto Park relatava, John não pôde deixar de lembrar dos tempos passados, quando Park era apenas um peso, sempre agarrado a Kang. Agora, porém, o relato de Park soava atrapalhado e, de certa forma, incompetente, como se ele tivesse atraído a atenção de um lorde demoníaco de alto escalão, o Valefor. Park continuou, mencionando que até barricadas de madeira haviam sido erguidas, com a ajuda das gêmeas que, surpreendentemente, eram responsáveis por sua construção. John, surpreso, questionava como aquelas duas jovens conseguiram tanto. Mais tarde, diante de uma barricada danificada, uma das irmãs reclamava que o trabalho deveria ter ficado mais resistente, enquanto a outra apenas justificava que seguirá seu próprio plano. Ei, o que vocês estão fazendo? Interrompeu Park, chamando a atenção para o grupo atarefado, pois John queria cumprimentá-las. John se lembrava que essas duas gêmeas estavam ali desde a terceira onda, e ficou impressionado com a capacidade delas em repelir os monstros. Mesmo assim, ao ouvir o apelido o Lobo Sangrento sendo mencionado novamente, John murmurava internamente que ainda não se acostumava com aquele título, um legado que, segundo ele, tinha origem nas traquinagens de Park. Entre risos e elogios, os companheiros confirmavam que as gêmeas haviam feito um excelente trabalho, utilizando os pontos acumulados para adquirir ferramentas essenciais. Koa, sempre atenta, havia-lhes ensinado a técnica, mas uma das irmãs advertia que precisariam de mais madeira, pois o tempo para coletar os recursos seria curto. John ponderava que, talvez na nona onda as barricadas servissem, mas na décima elas se tornariam insuficientes. A razão pela qual John prestava tanta atenção às gêmeas era que as constelações do Pássaro Negro e do Pássaro Gigante estavam de olho nelas. Ele pensava que esses seres, conhecidos por suas habilidades de construção e fortificação, poderiam ser extremamente úteis. Com um aceno decidido, John declarou que ficaria responsável pela madeira. As gêmeas, curiosas, perguntaram se realmente era possível e afirmaram com entusiasmo que o Lobo Sangrento era o melhor de todos. Mas, por favor, prefiro que não me chamem assim, brincou John, enquanto seguia em direção à floresta. Lá, ele desembainhou sua espada e uma das gêmeas, com um tom divertido, indagou: vai cortar madeira com a espada? A outra, rindo, acrescentou: ou prefere um machado?